Hello Diamond, sejam bem-vindos a mais um episódio do JennyCast. E o assunto de hoje, na minha opinião, e acho que da maioria das pessoas, é um assunto que deveria ser abordado desde a nossa infância, porque é um assunto de extrema importância. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com dois convidados muito especiais. Ele que é formado em administração de empresas, pós-graduado em negócios bancários, gerente de relacionamentos pessoa jurídica, esposo, pai do Bernardo e da Laura, que é o James. Olá pessoal, tudo bem? Vai ser um prazer imenso compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E um detalhe, é o meu irmão, então também estamos aqui entre irmãos hoje, em família. E também estamos com ela, que é pedagoga, bancária, esposa do James, óbvio, mãe do Bernardo e da Laura, que é a Flaviane. Olá, gente! E aqui do meu lado estou com o meu irmão, meu sócio, Jimmy. E hoje ele vai participar aqui também do nosso papo. Oi, pessoal. A Maísa tá aqui no colo também, né? Ela tava aqui como sempre, esperando para começar e ela quer participar hoje. Hoje o nosso tema vai ser, como a Jenny disse, algo que a gente acha que deveria ser abordado desde a infância, né? Desde o início da vida, que é a questão de planejamento financeiro. E a gente acredita que é algo muito importante, né? Tanto para a gente alcançar os nossos objetivos na vida, né? E conseguir um futuro, né? Uma velhice estável, né? Então, para iniciar a nossa conversa, a gente queria perguntar para vocês sobre esse assunto, né? A experiência de vocês com relação à educação financeira e como vocês entendem isso, né? E como é aplicado na vida de vocês. É um tema realmente muito importante, ele é muito pouco abordado no nosso país. E pelo fato de nós trabalharmos no banco, a gente acaba se deparando com muitas situações que escancaram isso, né? Para começar, eu só queria citar aqui uma matéria que ela saiu no Jornal da Band, foi no dia 12 de outubro, depois se alguém quiser buscar no YouTube. Sim, depois a produção vai pôr aqui. Em algum lugar, na tela ou na legenda, não sei. A gente pode depois colocar para o pessoal ver. A Serasa fez uma pesquisa com alguns aposentados e 7 entre 10 aposentados, eles admitem que o valor que eles recebem de aposentadoria não é suficiente para sobreviver. Que o maior gasto que eles têm é com alimentação e medicação. E mais da metade admite que durante a vida não conseguiu guardar dinheiro, não conseguiu juntar um recurso. E é exatamente esse o problema hoje, porque assim, é uma coisa natural do ser humano. Ele não é doutrinado para se preparar para o futuro. Ele vai tomar uma atitude na hora que a situação chega, na hora que chega o momento ali da aposentadoria. E é uma coisa meio que natural, porque na hora que a pessoa se aposenta, normalmente ela vai se aposentar com um valor abaixo do padrão de vida que ela tinha, né? Um recurso menor. E é uma coisa natural também, é muito difícil uma readaptação. A pessoa aceitar baixar o padrão, ela mudar, então ela acaba se deparando com esse tipo de situação. Então por isso que a gente vê ainda muitas pessoas que já são aposentadas ainda continuam trabalhando, continuam fazendo uma renda extra para poder manter o padrão, se manter. Né? E por que você acha que a educação financeira ela não existe no Brasil? Então, assim, eu acho que ela não existe, primeiramente porque antigamente não existia o acesso fácil às informações como existem hoje, né? Eu creio que na época dos meus pais já existia uma poupança, já existia um planejamento financeiro, já existiam formas de você se preparar. Só que isso não ficava fácil, de fácil acesso para as pessoas. Elas não tinham isso e também não tinham pessoas que incentivassem isso. Então, a pessoa ela ficava ali preocupada em só pagar a conta do mês, em comprar as coisas para dentro de casa, e ela não enxergava que isso era importante também. Uma coisa que eu percebo assim no meu trabalho é que os clientes eles só pensam no agora. A gente tenta abordar um assunto para falar do futuro. No futuro você pode precisar vir a ter tal coisa, tal situação,
a pessoa já não tem interesse. Só que isso está enraizado, é uma coisa que já vem desde sempre. Nós sempre somos criados a não, você tem que trabalhar para pagar a conta, para poder bancar a sua casa, e a pessoa não entende que é importante você já se preparar para ter alguma coisa lá na frente. Muitas pessoas falam assim, eu moro de aluguel a vida toda porque eu não consegui comprar uma casa, eu não consegui entrar num financiamento. Só que você começa a conversar com a pessoa, ela nem tentou. Ela não tentou ver, o que eu posso fazer aqui para poder encaixar uma parcela de um financiamento, ou encaixar a parcela aqui que seja de um consórcio, para poder já começar a se organizar. Realmente, nós, réis mortais, a gente não consegue juntar um dinheiro para comprar uma casa à vista. Tem pessoas que conseguem, mas é muito difícil. Então o caminho hoje mais natural e mais acessível é você montar um plano, se organizar para você ir construindo isso aos poucos durante a vida. Sim, essa questão que eu queria perguntar de vocês como casal, né? Desse planejamento, porque como você bem disse, não é algo cultural, né? As pessoas não têm isso, não tem esse ensino nem de pai para filho, né? Nem essa passagem de conhecimento dos pais para os filhos, muito menos na escola, né? A educação financeira, esse planejamento. A gente, sociedade, né? De classe média, baixa, baixíssima, realmente está preocupado em sobreviver, né? Em conseguir pagar a conta, conseguir fazer a compra do mês, aquela coisa toda, né? E se envolve com crédito, acaba enrolando a vida e às vezes não tem tempo, né, nem conhecimento para buscar essa questão. E para vocês, né, assim, essa questão do planejamento, como se iniciou, né, início de vida, né, aquela questão de empregos iniciais, salários baixos, como foi para vocês? Então, nós iniciamos do zero, né? Pelo fato de nos conhecermos jovens ainda, estávamos terminando o ensino médio, então nós buscávamos ali dar o primeiro passo, né, de imediato. Eu encarei alguns serviços que eu não gostava, que não era o que eu queria naquele momento, mas eu precisava, porque existia já um planejamento, né, para você casar, além da festa, né? Sim. Então, quando nós ingressamos no mercado financeiro, é onde a nossa vida andou, né? Em casa eu deixo essa parte de finanças com o James, eu sou mais a parte de dólar mesmo, cuidar das crianças, mas é tudo com o pé no chão, com planejamento, vamos trocar de carro, é um planejamento de 2, 3 anos, para adquirir o nosso imóvel também foi um planejamento de 4 anos. Então, existe uma planilha por trás da nossa vida ali de rede social. Aproveitando que você levantou essa questão da planilha, eu gostaria de saber também de onde veio essa conscientização de vocês, né, para essa questão. Se foi quando vocês começaram a trabalhar no banco, ou se já veio de antes. Então, como que funciona essa planilha? Como que vocês fazem? Queria que vocês compartilhassem um pouco. Então, na verdade, assim, a ideia dessa planilha, ela veio na escola, no ensino médio. Eu não sei que abordo da natureza que teve na época, que eles encaixaram na matéria a aula de educação financeira, né? Foi poucos dias. Depois... Eu não vi isso aí não na escola. Então, por isso que é um aborto da natureza, porque isso hoje eu creio que não exista mais, e é um absurdo não ter. Daqui a pouco a Flávia até vai trazer uma parte disso. E foi explicado que, assim, o princípio básico para você não se desestabilizar financeiramente é você não gastar mais do que você recebe. Uma coisa meio que óbvia, só que assim, muita gente não coloca isso. E qual que é a melhor forma de você controlar isso? É uma planilha, ou você pode fazer até numa folha de caderno. A pessoa que não tem facilidade de Excel, essas coisas, ela pode fazer uma folha de caderno. É uma coisa simples. Eu tenho gastos com, um exemplo, água, luz, telefone, gás, o aluguel. Você coloca tudo isso na planilha e você coloca ali o valor que você recebe de aluguel, né, de pagamento, quer dizer.
E a primeira coisa que você precisa fazer antes de você pensar em ter qualquer gasto variável é você tirar o seu custo fixo, a sua despesa fixa. Então você vê ali, ó, eu ganho, por exemplo, 2.000, eu vou tirar a água, a luz, o telefone e gás. Esse valor que deveria sobrar é esse valor que você pode direcionar para um investimento, que você pode direcionar para um lazer, direcionar para um estudo, para empreender. Então, assim, é isso que eu vejo que as pessoas acabam não fazendo. Uma coisa simples que eu vejo no banco, eu acho um absurdo. A pessoa ela vai sair de férias, ela recebe lá o dinheiro das férias. Esse dinheiro das férias é simplesmente o pagamento do mês Antecipado do mês seguinte. Do mês já sai gastando tudo. A pessoa falou o dinheiro das férias e gasta tudo. Aí chega no mês seguinte, ele volta e fala assim, nossa, eu não vou conseguir pagar as contas. Mas por que você não vai pagar a conta? Ah, porque eu não recebi nada. Não, você recebeu. Você recebeu no mês passado, só que você foi... Então, assim, uma coisa que eu sempre fiz, recebi o dinheiro das férias, você já separa o recurso que você vai precisar utilizar para as despesas fixas no mês seguinte, aí você pode fazer um gasto, investir em alguma coisa, um lazer. E é isso que, assim, as pessoas, elas têm dificuldade de entender. Assim, é uma coisa difícil porque dói a pessoa ouvir isso. Mas, assim, a pessoa fala que ela não tem condições de juntar um dinheiro, fazer uma reserva, só que ela não abre mão de sair todo final de semana. Ela não abre mão de gastar com coisas que, assim, a gente para pra pensar e fala assim, eu não vou morrer se eu não usar isso agora. Né? Tem pessoa que fala assim, eu preciso comprar aquela roupa. Não, você tá pelado? Se você não tá pelado, você não precisa comprar roupa. Às vezes eu preciso, porque... Entendeu? Não, assim, não precisa. é importante, assim, é uma linha muito tênue entre você precisar e você querer alguma coisa. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade nesse ponto. Ela fala assim, não, eu preciso ir em tal lugar, mas não precisa. Acho que é uma precisão, assim, né, um querer mais psicológico do que físico. Exatamente. Né? Exatamente, por isso que às vezes eu preciso, que é o meu pessoa- psicológico que não entende. Não, então, mas assim, gente, compensar. pelo amor de Deus, tá? Sem machismo, nada, mas assim, é normal. A mulher, As mulheres ela são tem, mais- ela tem uma Tava demorando esse comentário. ela tem, Tem que ela, levantar e ir embora. ela tem Tá uma equilibrado tendência a mais a isso, porque assim, é uma coisa natural entre as mulheres, é aquela Sim. disputa, tipo assim, eu tenho essa bolsa aqui, mas e é mais uma você questão de também ego, tem que né? ter isso. O homem, ele tá nem aí, se ele fica 10 anos com os mesmos shorts, né? Ele não liga. Mas assim, nem uma coisa nem outra. Uma pessoa, ela não tem que viver, tipo, miseravelmente ali, a mão fechada, não sair, não é isso. Mas assim, as pessoas têm que entender que toda conquista, ela vai exigir de você um sacrifício. Né? Você Exato. abdicar de alguma coisa. Né? Então, assim, às vezes a pessoa olha, nossa, aquela pessoa ali já tem um carro, aquela pessoa ali já tem uma casa, ela já tem isso. Mas ninguém vê o que foi feito para chegar ali. Então é isso que muita gente não entende. A pessoa fala assim, não, eu vou guardar dinheiro agora para quê? Agora eu tenho que curtir a vida. Exatamente. É uma escolha que a pessoa faz. Só que lá na frente, ela vai ter uma situação na vida dela, um cenário, e a pessoa que se preocupou em viver, mas também se preparar para poder sobreviver ao futuro, ela vai ter uma situação bem melhor. Esse ponto que você falou das férias, eu tô vivendo isso agora. Acabei de, esse final de mês agora recebendo para as férias do mês que vem. E até falei pra Jenny, a gente tava com os planos de fazer algumas coisas. Eu falei, eu vou primeiro separar desse mês e o do mês que vem. Perfeito. Pra ver se vai sobrar pra gente fazer, né, o que a gente tá pensando em fazer. Então é exatamente isso. Eu não tive educação financeira na escola, mas depois de vários anos, né, a gente vai, faculdade, vai tendo aulas específicas, né, vai buscando conhecimento, a gente acaba melhorando um pouco nesse sentido, né. Então, aproveitando esse assunto, né, de essa educação financeira que falta na escola, né, na infância, queria que vocês falassem sobre isso e essa questão de a gente não gastar mais do que ganha é um fato, né, é matemática pura e simples,
mas a gente acaba aprendendo durante a vida que você precisa ter uma reserva, né? Um valor que você tenha para alguma emergência, de repente acontece um acidente, ou bate o carro, de repente uma enfermidade, uma doença que precisa de um dinheiro, né? Então isso é algo importante também que não é cultural, né? As pessoas terem esse pensamento. Eu queria ver como que vocês também encaram essa situação, né? Sim, e fazendo uma pesquisa, né, o Banco Central, em 2020, ele lançou um programa por nome de Aprender Valor. Isso teria que ser um programa para as escolas públicas, no meu entendimento, de nível nacional, né, mas ele deixou à disposição das escolas em aderir ou não. E uma parte muito pequena de escolas acatou, né, esse programa. E é um programa muito rico em informações, em planilhas, em planejamento para o futuro. E dentro desta pesquisa, existem alguns países como Canadá, Finlândia, eles são muito ricos em trazer essa aprendizagem para a escola, então desde pequenininho. Então o índice de inadimplência deles é muito pequeno, comparado ao nosso país que não tem essa educação lá na formação desde pequeno. Deveria ter, né? Deveria ser obrigatório português, matemática e educação financeira. Sim. Porque a gente aprende muita coisa ali que se acaba nem usando na vida. E uma coisa tão importante assim, muitas vezes a gente nem vê. Por meu caso, eu nem vi isso. Nunca vi nada sobre educação financeira na escola. Sim. No ano passado, na Escola das Crianças, teve a Semana das Profissões, né? E eu e o James fomos para dar uma aula mesmo sobre educação financeira, fizemos alguns folders, enfim, e assim, as crianças que convivem, né, com os nossos filhos, partem do mesmo pensamento, né? Ganha aquela mesadinha do mês, já quer ir no barzinho da esquina para comprar uma bala. O Bernardo tá na fase das figurinhas, dos cards. Então, assim, em casa nós também conversamos, né? Existe uma reserva para vocês já poderem estudar no futuro, mas também não precisa gastar tudo que a gente dispõe para vocês no mesmo dia. Mas eu acredito que aos poucos, né? Dia após dia a gente vai conversando, vai ensinando e lá na frente vai trazer um bom resultado. Eu tenho uma opinião referente a essa questão assim da falta assim de obrigatoriedade nessa questão de ter desde sempre o planejamento financeiro, educação financeira. Eu tenho uma opinião assim que eu até procuro achar as palavras certas para não misturar as coisas, né? Eu não estou falando isso a favor ou contra algum partido político que esteja hoje no comando do nosso país, ou que já esteve, que pode vir a ser. É uma coisa que eu creio que seja uma coisa já estrutural, enraizada, que para eles funciona assim. Para os governantes em si, não é interessante para eles que a população tenha esse conhecimento, no geral, né? É até uma frase que agora eu não vou lembrar quem que falou, assim, que o conhecimento ele nos liberta. Então, assim, quanto mais conhecimento a pessoa tem, menos alienado, né? Menos manipulada. Menos manipulada ela vai ser. Então, assim, não interessa para eles que todo mundo tem esse conhecimento. Porque, assim, hoje, mais uma vez, independente de qual partido esteja, pode estar, mas, assim, hoje, no que eles batem para poder ganhar o povo? Eu vou dar um auxílio X, eu vou dar uma bolsa Y, eu vou dar... Então, assim, eles não ensinam a pescar. Eles compram você como peixe. Sim. Então, assim, não é interessante para eles. Então, assim, a pessoa que ela consegue sair desse padrão de não buscar o conhecimento, não entender que você não depende de nenhum partido, de nenhum governo para você conquistar as suas coisas, ela se dá bem. Ela consegue caminhar. Porque assim, eu vejo hoje que usam muito de muleta essa questão. Eu não tive oportunidade, eu nasci pobre. Todo mundo nasceu pobre, né? Ninguém tem dinheiro no bolso, ninguém nasce com dinheiro no bolso, né?
Então, assim, você tem que buscar informações. Infelizmente, hoje a gente vê assim, as pessoas perdem muito tempo na internet, mas com coisas que não trazem nenhum tipo de... não agregam nada. E a pessoa não aceita quando a gente fala, pensa um pouquinho melhor nessa situação aqui, estuda um pouquinho sobre isso. Antigamente, para você ter qualquer tipo de conhecimento, era através de uma faculdade. Hoje, nós vemos pessoas que são extremamente inteligentes, esclarecidas, e elas nunca pisaram numa faculdade. Elas aprenderam tudo estudando, indo na internet. Hoje a internet ela tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. E infelizmente as pessoas perdem muito tempo ali. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de entender sobre tal assunto. Só que aí a pessoa se depara, ela já perdeu 40 minutos rodando ali um TikTok, um Instagram. É que infelizmente as pessoas, elas preferem ficar na zona de conforto, né? Então, é mais fácil você ficar ali com o seu auxílio do que você... Sim. E, na verdade, essa questão do auxílio é moeda política, né? Eles permitem o caos para vender a solução. Sim. Né? Então, a pessoa com baixo conhecimento, com uma condição financeira precária, se você falar que vai dar um auxílio, qualquer dinheiro a mais, a pessoa vai ficar feliz. Eu não trabalhei por isso, eu vou receber um valor do governo que vai me ajudar. Então ela acaba votando, né? Aí eles viram que estava acabando o trunfo deles ali, né? E assim, as pessoas estão extremamente endividadas, né? A pandemia, ela acabou impulsionando isso. As pessoas começaram a recorrer a empréstimos para poder sobreviver e tudo. Aí eles inventaram agora essa ação aí, Desenrola, para poder ajudar as pessoas a quitar dívida, uma dívida que era X mil, a pessoa quita por tanto. Só que assim, é importante esse auxílio, só que isso não resolve. Não resolve. Beleza, eu vou fazer a dívida do Joãozinho e ir que era 10 mil, ir para 100 mil para ele quitar. Só que aí, sem o conhecimento, ele vai entrar no mesmo buraco de novo. Ele vai voltar a ter portas abertas no mercado para tomar um empréstimo, ele vai fazer tudo de novo. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento para poder entender que, assim, você tem direito ali a um empréstimo, você não pode fazer e usar como se não houvesse amanhã. Tem que ter esse controle. Sim, então, aproveitando essa linhagem, eu queria pedir uma dica, né, de como evitar dívidas e como não cair em armadilhas financeiras. Assim, um ponto importante que eu vejo, né, é assim, nem toda dívida ela é ruim, tá? Tem dívida que é necessária, né? É como eu até falei, poucas pessoas conseguem comprar um imóvel, um carro à vista. Então você precisa buscar um meio de comprar isso, um financiamento, uma carta de consórcio, alguma coisa nesse sentido. Então assim, eu vou comprar um carro, né? Não é só a parcela do carro que você tem que se preocupar. Eu vou lá numa financeira, num banco lá, eu vejo lá, para você comprar esse carro aqui, a parcela vai ficar tanto. A pessoa só pensa assim, essa parcela cabe no meu bolso, pronto. Mas ele não dá uma olhada para ver, no final, quanto que ele vai pagar em cima daquilo que ele está fazendo. Ele não pensa que assim, tem a parcela do carro, só que eu vou ter que abastecer esse carro. Eu vou ter que pagar um seguro para esse carro. Eu vou ter que licenciar esse carro. Então a pessoa só pensa na parcela do bem. Aí é na hora que ela acaba começando a ter. Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem estudado antes de se tomar esse passo. Eu vou financiar uma casa. Não é só a casa, é a mesma coisa. Você tem que ter um seguro para sua casa. Né? É um outro tema também que parece que não, mas ele faz parte da educação financeira. Tem muitas pessoas que acham que não serve de nada você ter um seguro para o seu carro, um seguro para sua casa, um seguro de vida. Isso é uma forma de educação financeira também, porque todos nós estamos sujeitos a ficar doente, a sofrer um acidente, a morrer. É um assunto muito chato de tratar. Quando você fala de morte com alguém, a pessoa já bate na mesa, não quero falar, não gosto de falar disso. Mas como não falar disso? Ninguém é imortal. Então até isso faz parte de uma educação financeira. Você tem um seguro de vida. Por quê? O seguro de vida não é só para você, para sua família quando você morrer. É para você em vida também. Você perde uma capacidade de gerar renda, né?
eu e a Flaviane hoje, a nossa renda é composta pelos dois. Os dois são provedores do lar. Se a minha renda faltar, vai fazer falta. Se a dela faltar, vai fazer falta também. Então, assim, às vezes a pessoa não pensa nisso. Ela fala assim, um seguro de vida. Se eu morrer, morrer, mas não é assim. E se você não morrer? E se você sofre um acidente e fica de cama? Você perde a capacidade de renda. É na hora que um seguro vai te auxiliar. Ele vai te dar uma renda ali periódica enquanto você não recupera a Isso capacidade. pra mim foi novidade, que a gente, seguro de vida só Sim, servia sim. pra minha família, tipo... Isso. não- É um não tema sabia que as desse. pessoas não param pra pensar. A pessoa acha que o seguro de vida é só pra se ela morrer, mas não. O seguro de vida é pra por tudo invalidez isso. também, Invalidez. Então, assim, ó, se eu ficar inválido, a minha empresa não vai querer mais o meu trabalho. Eles vão me mandar embora. Então, e assim, como que fica? Os meus filhos eu tenho as minhas as carências do dia. Um seguro, ele cobre isso. Né? É a mesma coisa do seguro da casa. Às vezes a pessoa tem um seguro, assim, um seguro do carro é uma coisa ainda que as pessoas têm uma aceitação melhor, né? Só que às vezes a pessoa tem um carro lá de 50, 70 mil reais, ele faz o seguro para esse carro, ele paga, em média ali 10% do valor do carro no seguro, e a casa, que deve valer lá 300, 400 mil, um seguro vai representar 0,5% do bem, e ele não tem. Ele não tem. Às vezes a pessoa não tem também por achar que é muito caro. Mas hoje em dia, hoje em dia você tem. Hoje em dia tem seguros residenciais que você cobre, você protege o seu bem por R$50 por mês. Hoje, de R$50 você não compra nem uma pizza mais. Então, assim, isso também real. faz parte da educação financeira. As pessoas não pensam nisso. A pessoa assim, entra no financiamento, beleza. Deus me livre, a casa pega fogo, aconteceu alguma coisa. E aí? Eu passei esse medo ultimamente agora, faz acho que uns 3 meses. Que quando eu fiz o financiamento do apartamento, né, há alguns anos atrás, eles obrigam, né, você a fazer um seguro. Aí eu fiz o seguro obrigatório e aí venceu. Venceu agora, faz uns 3 ou 4 meses. E eu recebi os e-mails para renovar. Não vou renovar não, seguro de besteira, sair da casa, não vai acontecer aqui, vai bater uma carreta na minha casa, não vai. Mas aí depois eu conversei com um amigo meu e ele falou assim, você tá no apartamento lá, tudo, você tá com seguro? Eu falei, não, venceu. Ele, é melhor você fazer, viu? Porque se dá uma infiltração, de repente estraga o apartamento de baixo, o seguro cobre. Você vai pagar lá 30, 40 mil de imóveis de alguém que só por causa de um vazamento, né? Aí eu falei, nossa, é verdade. Aí eu fui lá e fiz, não deu nem R$40 por mês, é uma besteira. Eu tenho um cliente que... O que aconteceu? Deu um vazamento na pia do apartamento dele e ele tinha ido viajar. Então ele não percebeu esse vazamento e começou a água começou a cair no chão e a água foi indo, ela saiu do apartamento e desceu no elevador. Nossa, meu Deus do céu. Resumindo, queimou a placa. Queimou o motor do elevador. Nossa, prejuízo. O condomínio, o prejuízo é seu. Você tem que arrumar. Ele tinha o seguro. O seguro cobriu tudo. Agora, é o que você falou, pensa, você tem que arcar eu nem tenho ideia de quanto seja você falou agora, um elevador. Eu lembrei de uma situação na empresa que aconteceu isso, por uma infiltração no telhado lá, queimou uma placa simples lá de R$17 mil. É uma besteira, caiu a água lá, queimou. Então, aí às vezes, o que a gente ouve muito, a pessoa fala, eu não tenho condições de pagar um seguro pra minha casa, eu não tenho condições de pagar. Só que assim, na minha visão, tá? E eu penso assim, e comigo tem dado certo até hoje. Esse tipo de coisa não pode ser uma opção, você tem que ser uma obrigação. Você precisa encaixar isso no seu orçamento. Faz parte do orçamento. Faz parte. É como se fosse a conta de luz. Se você não pagar a conta de luz, você fica sem luz. Corta a sua energia. É a mesma coisa. Um seguro de vida, um seguro do seu bem, ele tem que estar lá na prioridade. Se isso, depois de tudo isso, se sobrar, aí você faz o seu lazer, você faz o seu o seu pé de meia. Detalhe também, daqui a pouco a gente vai entrar em assunto em questão de investimentos. Isso eu também vejo como como um item importante que você tem que colocar como uma obrigatoriedade também. Sim, essa questão de pagar por algo que você inicialmente não vê valor, né? Vou pagar um seguro, não vou nem usar, né? Para uma casa, enfim. Eu acredito que vocês também aprenderam isso com o pai, Sim. né?
que pagava ali o plano de saúde, né? Pra Sim, todo sim. mundo. E, tá pagando, mas não usa. Mas tem que ter. Tem que ter. É o melhor que você pague e não use Sim. do que, né? Você Sim, é um mal ocorrer necessário, um sim. problema, né? Uma doença, enfim. Segura É um uma mal coisa necessário. que você tem, mas se você puder passar a vida inteira sem precisar utilizar, Que É bom. melhor, né? que bom. Essa questão que entra, né, no planejamento, para mim também é novidade. Eu fico pensando aqui que entra conta de luz, água, condomínio, né? Nunca pensei nessa questão do seguro, mas estou aprendendo com vocês aqui agora. A gente falou sobre dívidas, né? De adquirir dívidas sem pensar no futuro, né? Sem pensar nos agregados, né? No caso do carro, de uma casa, os custos a mais. Mas e para quem já tem a dívida contraída? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como você pode trabalhar para poder sanar essa dívida ao longo do tempo e conseguir manter esse controle, né? Como começar esse controle tendo uma dívida já? Sim, seria uma reorganização mesmo, né? Hoje o James atende mais empresas, né? Alto valor. Eu foco mais na pessoa física. Então, Você tem mais contato com isso, né? Isso é muito o meu dia a dia. Então, assim, eu atendo muitos clientes que vão abrir conta. Então, assim, eles ficaram desempregados por algum momento, tiveram ali a saúde financeira prejudicada e tá naquele ponto de se reorganizar, né? Então, ali no ato da abertura mesmo, com a própria cartinha que a empresa manda, com os dados do cliente, com o valor que ele vai receber pelos serviços prestados, eu já faço uma consultoria, né? Hoje, você tem casa própria? Não. Você paga aluguel? Sim. Qual que é o valor do seu aluguel? O aluguel está atrasado? Está em dia? Cartão de crédito? Então, assim, é você colocar como prioridades, por 2, 3 meses, você colocar sua vida em ordem. Então, eu falo, olha, hoje você não precisa, né, começar uma economia hoje, mas daqui 3 meses você Já vai volta. pensar. Porque o seu orçamento já vai estar ajustado. Então, eu vou conseguir te ajudar, te indicar um melhor produto dentro da sua realidade. Então, assim, você pode economizar R$50 no mês, R$40 no mês. Então, assim, no nosso pensamento, a gente pensa assim, não vou guardar só R$50, não faz sentido. Mas, assim, é um começo. É o começo, né? É um começo de uma cultura. Aí você vai gerando cultura. Então, você começa com 50, daqui 3, 4 meses, vamos aumentar um pouquinho, fazer um aporte para R$100 mensal. Daqui a pouco, o orçamento está ajustado, o cliente está ali guardando R$200, R$300. E o bacana é que ele volta. Ele volta, ele chama no WhatsApp. Daqui um ano e meio, tem o aniversário do filho. Flávio, quanto que eu tenho naquela economia? Eu já posso gastar? Eu posso resgatar? Aí eu brinco, né? Pode resgatar com tanto que já faça outra. Então, assim, são coisas que a gente agrega no nosso orçamento, que num primeiro momento aperta um pouco, mas que depois o cliente não sente mais. Porque ele começa a entender que aquilo ali é uma coisa necessária. Não vira mais como uma coisa assim, nossa, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que fazer. Porque assim, como você falou aí, a pessoa já tem uma dívida e ela precisa se reorganizar. É uma coisa natural que acontece. Às vezes as coisas saem do controle, né? Do controle, é normal. Um desemprego, uma alteração ali na renda da pessoa, né? Tem pessoas que são autônomas, então é normal. Alguns períodos varia, né? O período. Variar. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que também, assim, colocar na cabeça quando ela está nessa situação é que ela vai ter que cortar os gastos que são assim, que são supérfluos, que dá para deixar, que dá para voltar a usar depois. É difícil, é aquilo que eu falei no começo, a pessoa não aceita mudar o padrão de vida dela. Eu saio todo final de semana, eu não vou deixar de sair todo final de semana. Não, eu tenho aqui a minha fezinha lá da Bet lá, eu não vou deixar de jogar. Não, eu tenho ali a academia, eu não vou deixar de ir pra academia. Entendeu? Você pode ir pra academia. Vai correr na rua, vai num parque,
né? Tem aquelas academias abertas, né? Não é a mesma coisa, mas assim, é pro momento. A pessoa, às vezes, sacrifício a pra pessoa às pôr- vezes não entende que é um momento. A gente tá falando pra ela assim, ó, deixa de sair todo final de semana pra sempre. Parece que a pessoa ouve isso, pra sempre. Não é. É pra aquele momento, pra você se reorganizar. Então, quando você consegue parar, colocar tudo em ordem, você... assim, faz parte da vida. Tem hora que a gente tem que dar um passo pra trás pra depois dar dois pra frente. E às vezes as pessoas não entendem isso. Então, é mais por uma questão de conhecimento, né? Porque você tem um gasto fixo ali, que é primordial, que não dá pra abrir mão, que é alimentação, luz, água, enfim. E o restante que realmente dá pra gente cortar. Algo que eu queria que vocês comentassem também sobre essa questão do cartão de crédito que a Flávia falou. Que geralmente a pessoa pensa, né? Ah, a parcela vai ficar tanto, cabe no meu bolso. Mas geralmente não faz a conta, né? Ah, se fosse à vista era o valor X, tinha até desconto. Mas a prazo eu vou conseguir pagar só R$100 por mês, então eu vou pagar. Aí vai pagar 2 vezes o valor, né, no final das contas. Sim. Então isso é algo que também é cultural, né? A gente pegar, sentar, fazer uma conta e... Sim. É por isso que eu acho importante a pessoa ter esse controle. Ou por uma planilha no computador, ou até mesmo num caderno. Porque é isso. Você vai numa loja aqui, você compra lá um negócio e você faz 3 parcelas de R$100. Aí você vai numa outra loja e faz mais uma compra de parcelada ali 3 vezes. Você já tem 2 parcelas pro mês que vem. Aí chega no mês que vem, você faz uma outra compra parcelada. Você já tem a parcela do mês que passou, a desse já mês. acumula mais Então um. assim, o cartão de crédito, ele... O cartão, é ele um- gera um estresse em casa, todo final de mês. assim, Por que você comprou isso aqui? não, assim, mas, assim, muitas pessoas, elas odeiam cartão de crédito, elas, não, eu não gosto, não sei o quê. Eu vejo o cartão de crédito como um aliado muito forte para o controle financeiro. Não dá para entrar muito em detalhes, eu espero um próximo convite de vocês, né? Sim, com que certeza. eu, que Está eu, convidado. que eu tenho o maior prazer em detalhar sobre essa questão, né, do mundo do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele dá várias possibilidades para a pessoa até fazer uma renda extra, mas isso aí fica para uma outra conversa. Mas assim, o cartão de crédito, ele é muito importante porque ele te ajuda a fazer esse controle financeiro. Porque assim, você pega ali a fatura, você consegue ver, ó, eu tô gastando muito com iFood, eu tô gastando muito com coisas que eu poderia segurar. Então assim, ele ajuda você nesse sentido, né? Eu particularmente hoje só uso meu cartão de crédito, eu não uso cartão de débito. Você parcela tudo? Não. A coisa que eu compraria à vista, eu vou comprar da mesma forma, só que eu vou comprar no cartão de crédito em uma vez só. O que eu não tenho capacidade de comprar à vista, eu já iria fazer um parcelamento, eu parcelo no cartão. Mas esse controle, ele tem que existir. Você tem que saber o que você vai... Assim, não é porque eu estou passando no cartão de crédito que eu vou parcelar tudo. É o que você falou. Se no lugar ali dá uma condição melhor à vista, e você tem o recurso para comprar à vista, você compra à vista. Né? E se dá um desconto parcelado, e não tem condições de comprar, não compra. Simplesmente vira as costas e vai embora. Não compra. É isso que as pessoas têm muita dificuldade. A pessoa, eu vou lá comprar alguma coisa. Às vezes não dá, a pessoa não tem condições. Ela chegou lá, ela viu que tá fora, mas não, eu vim comprar isso, eu vou comprar. Eu vou parcelar. Eu tenho que comprar. Por quê? Porque às vezes a pessoa postou na internet indo comprar tal coisa. Aí não ela pode deixar de comprar. não pode deixar de comprar. Então assim, tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas, elas querem viver a vida dela pros outros, né? Para poder mostrar alguma coisa para as pessoas, né? E não, a gente tem que viver a nossa vida pra gente, né? É legal, assim, eu não sou contra quem posta, eu tô indo viajar, mas assim, as coisas têm que fazer sentido e tem que gerar alegria primeiramente pra gente. Depois a gente tem que se preocupar com os outros, o que vão pensar, o que vão fazer. Ele comentou que ia trocar de cara, se ele não trocou. Pense o que quiser, pense o que quiser. O que importa é o que você tá fazendo, o que é melhor pra você, porque depois, se amanhã der errado, as pessoas que estão acompanhando você não vão querer saber. Não vai ter uma vaquinha na internet pra te ajudar. Vai ser só sua, as parcelas. Acho que nesse caso aí vale a dica do Julius, né?
do Todo Mundo Odeia o Chris. Sai muito mais barato se você não comprar. Se não comprar nada. Isso. No caso, né, de estar Exatamente. fora do orçamento, é melhor segurar, se preparar para comprar num segundo momento, né? Isso mesmo. E falando sobre agora planejamento financeiro a longo prazo, qual estratégia que vocês usam? Qual é a abordagem de vocês na questão da aposentadoria? Então, assim, eu até falar uma coisa que eu creio que muita gente nunca parou para poder buscar essa informação, ou também não foi explicado, assim. A diferença entre a previdência social e a previdência privada. Né? O que é a previdência social? É o INSS, que a gente conhece, né? Que quem se aposenta lá recebe um valor por mês. Então, assim, todo mundo que trabalha e é CLT, registrado ali, quando você pega o seu elite, você vê um desconto ali, INSS. Obrigatório, não tem pra onde obrigatório, INSS. Esse valor que está descontado, ele não é para sua aposentadoria, ele é para quem já está aposentado. É o pagamento dos nossos pais, é o pagamento de quem, do pai da Flaviane, que já é aposentado. Nós estamos garantindo a mensalidade da aposentadoria dele. Quando você faz uma previdência privada, todo o valor que você guarda, independente do valor que você escolha fazer mensalmente, ele é seu. Ele é para você. É diferente do INSS. Aqui ele vai para... Então, assim, não é querendo ser ali um profeta do apocalipse, mas, assim, é muito nítido que a previdência ela vai quebrar. É como se fosse um sistema de pirâmide, né? Ela não se sustenta. Ela vai quebrar, né? porque, assim, com o avanço da medicina, tudo, as pessoas estão vivendo mais. Né? Então, assim, mais pessoas vão estar aposentadas e menos pessoas estarão contribuindo, né, na ativa, porque, assim, é até um dado, eu não tenho o número exato agora, mas, assim, depois da pandemia, o tanto de pessoas que saíram do CLT e foram empreender é muito grande. Esse ponto que eu ia É comentar. muito grande. Então, assim, infelizmente, essas pessoas que foram empreender, elas não estão contribuindo. Né? Elas podem contribuir. Existe mecanismo que mesmo a pessoa sendo um autônomo, ele pode. Só que essa pessoa não faz. Não faz, porque vale muito mais a pena ela fazer Ela não faz, entendeu? Privada, Assim, né? ela faz, assim, tem uns que fazem uma previdência pessoal, a privada, né? E tem uns que não fazem nada. Esse é o pior, eu acho, ainda é o mais arriscado. Por quê? Porque ele é autônomo, ele não está contribuindo, nem para ele mesmo, nem para o sistema do INSS. E na hora que ele chegar na idade que ele não consegue mais gerar renda, porque isso chega para todo mundo. Um empreendedor, um autônomo, uma hora ele não vai conseguir mais fazer o trabalho dele. Ele vai falar, e agora? Eu não juntei dinheiro para mim, eu não contribuí, então eu não tenho direito a aposentadoria do INSS. Formal. Então, assim, por isso que eu acho que vai quebrar. Então, assim, a pessoa que é autônoma, uma dica que eu dou, ela deveria fazer essa contribuição, né? Porque, assim, o sistema vai quebrar, mas ele não quebrou ainda. Então, você tem que achar que ele vai funcionar. Mas não deixar de fazer essa contribuição pessoal. Eu falei aqui uma previdência privada, mas pode ser outro tipo de economia, pode ser uma simples poupança, pode ser algum tipo de investimento, pode ser um CDB que seja. Tudo é válido, desde que você crie uma cultura de guardar um pouquinho. Aí vai ser, nossa, R$100 por mês, nossa, R$200 por mês. O poder dos juros compostos, ele é incrível. Eu tenho uma planilha que eu a conheci quando eu fiz a MBA, que é uma planilha que ela te ajuda a buscar o primeiro milhão. Se você guarda R$300 por mês durante 30 anos, você pode buscar um investimento simples ali, conservador, até uma previdência privada, que ela é um investimento também. Dentro dela ali tem a rentabilidade. Normalmente ela vai buscar ali o CDI, que vai dar 1% ao mês. R$300 por mês, durante 30 anos, você tem no mínimo R$1 milhão. Dá R$1,70 milhão. Já era pra eu estar tendo R$1 milhão já. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou guardar R$300 agora, eu vou gastar, eu vou usar pra balada, Então, assim, a pessoa não pensa nisso. E às vezes hoje um valorzinho pequeno, R$300, só que aí se a pessoa coloca na ponta do lápis,
dá pra fazer. É que é aquele negócio, é aquela dor que a pessoa não quer. Eu não quero deixar de sair todo final de semana. Eu não quero deixar de ir assistir um show, de ir. Então, assim, tudo é possível desde que você se organize. Eu acho que é uma questão muito da pessoa ter motivação pra isso, né? Porque você pensar em algo assim a longo prazo, a muito distante, 30 anos, a pessoa acaba se desanimando. Ela paga um dinheiro que ela não tá vendo o resultado, né? Queria saber como vocês enxergam isso, assim, como motivar as pessoas a fazerem isso, a entrar nessa questão do investimento a longo prazo. Igual você mesmo falou pra mim há vários anos atrás sobre a questão das cartas de consórcio, né? E eu fiquei meio retraído, falei, eu não vou fazer não, vou pagar vários anos aí pra quê, né? Isso aí não vou nem ver. Já foi, né? Já foi. Então, já foi há muito tempo e hoje eu agradeço por isso, por ter conseguido esse investimento, né? E ter esse valor agora. Mas na hora de fazer lá atrás você fica, ou pra quem vai fazer agora, não tem motivação, né? Vou fazer uma carta aqui de 15 anos. Nossa, nem sei se eu vou estar vivo daqui a 15 anos. Falando sobre previdência, né? Eu cito o exemplo dos nossos filhos. Eles saíram literalmente da maternidade com a previdência. Já com a previdência. Com a previdência. Então, assim, eu uso essa abordagem, eu mostro pro cliente a importância, né, de você ter uma reserva para o futuro. Lá na frente a gente não sabe o que nos espera, né? Então, assim, eu tive que trabalhar para pagar minha faculdade. Meu pai me ajudou de outras formas, né? Uhum. Me ajudou ali pagando uma condução, um livro, mas a faculdade em si, eu tive que correr atrás. E eu cito isso pro Bernardo e pra Laura. Olha, vem aqui. Uma vez a cada um tempo a gente tem essa conversa em casa. Vem aqui, vamos entrar aqui no aplicativo. Essa é a sua previdência. Olha quanto que tem. Nossa, já tem tudo isso. Mas como que você vai usar isso? Esses dias o Bernardo, foi o B, né, que citou o exemplo da Juni. Mas se eu for igual a tia Nuna, que passar numa faculdade pública, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí eu falei, aí você pode comprar um carro, você pode viajar pra Disney, você pode fazer N coisas, né, dar uma entrada num apartamento, numa casa. Mas, assim, é um dinheiro que tá ali pra você, só que você tem que fazer por merecer também, não é assim. Então, eu uso muito isso, porque é a longo prazo. Você tem que colocar lá e esquecer. Já coloca uma baixa na sua conta que vai sair do seu salário sem você perceber. E assim, no momento que você tiver um pouco mais de dificuldade, não cancela, diminui o aporte, o valor mensal. Aí no momento que tiver mais confortável, aumenta esse valor. Então, assim, quem faz o nosso futuro a gente hoje. E um detalhe importante, né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas ele guardou lá, ele ativou uma poupancinha pro filho porque tinha dinheiro sobrando. Não. A gente volta naquele assunto lá. Forçar como é uma prioridade. Isso, virou um custo fixo. Para poder fazer isso, eu tive que abrir mão de outras coisas. Uma coisa que eu gosto de comprar, eu vou ficar um tempo sem comprar. Eu gastava X com tal coisa, eu vou gastar menos. A gente ia tantas vezes almoçar fora, jantar fora, a gente não vai mais. Então a vida é uma coisa natural, ela é feita de escolhas. Você ganha de um lado e você perde do outro. É uma coisa normal. Outra coisa também, assim, uma coisa que eu falo muito assim, pros clientes, né? A questão para poder guardar dinheiro também é uma coisinha que as pessoas hoje em dia vê de uma forma, isso é besteira, tal, é uma capitalização, um título de capitalização ali de R$50 por mês. A pessoa fala assim, não, mas isso daí não rende nada. Isso daí não rende. Se eu colocar no CDB, no fundo X, numa ação X, rende mais. Tudo bem, rende mais, só que o foco não é esse. O foco, que é assim, a capitalização, ela é um produto que ele é contra nós mesmos. Por quê? Você é obrigado a guardar aquele valor ali. Ele sai automático ali da sua conta, do seu cartão de crédito. E guarda. E assim, o acesso não é fácil. Normalmente ali você tem que esperar 1, 2 anos para poder mexer. Então assim, isso
é uma proteção para você contra você mesmo. Você Porque tem a opção de mexer não nele tem, se você porque quiser. assim, a pessoa fala, no CDB rende mais, só que na primeira dor de barriga, você mexe, você vai e tira. Aí você fala assim, não, mas aí no mês que vem eu reponho. Repõe nada, não repõe. É uma coisa normal. Não repõe mesmo. Ó, de 10 pessoas que a gente fala isso, fala, não, mas os 10 falam assim, não, mas eu sou controlado, eu vou guardar. Aí depois você vai conversar com a pessoa, e aí, como que tá? Gastei. Não consegui. Eu falo por mim mesmo, se eu não tivesse essa reserva programada, blindada através de uma previdência para os nossos filhos, não teria mais nada lá. Não teria, porque Apertou, assim, você vai nesses usar. anos, é normal, é aquilo que a gente conversou. É normal, às vezes, as coisas saírem do controle. Porque nem tudo tá debaixo da nossa mão. Às vezes acontece, um carro quebrar, pode acontecer um desemprego, você perder renda, pode acontecer. Então, assim, acontece esse tipo de coisa. A primeira coisa que você vai tentar fazer é pegar esse dinheiro que está guardado. E que é um dinheiro que não é para agora, é para o futuro. Então você perguntou, como que você explica para o cliente? Eu vou nessa linha, eu falo assim, isso que você está fazendo não é para o Jimmy de agora, é para o Jimmy daqui a 20 anos. O Jimmy daqui a 20 anos precisa disso, o Jimmy de agora não, mas o Jimmy daqui a 20 anos precisa. Depende exclusivamente disso, tem que pensar assim, né? E isso, a sobrevivência dele está nisso. Porque assim, aí o que eu faço também, eu levo o cliente para o futuro, né? Não fisicamente, mas eu faço ele pensar. Pensa, que agonia vai ser você chegar lá na frente, você saber assim, que o seu gasto para sobreviver é 10 e você tem só 5 e você não pode fazer nada para mudar isso, você não tem mais vigor físico, você não tem mais o que fazer. Hoje a gente fala, não, mas se tá apertado aqui, eu arrumo um outro bico, eu faço alguma outra coisa, Uber, eu faço uma isso. venda. E lá na frente, quando você não tem mais o que fazer, assim, agora não tem mais o que fazer. O seu custo de vida para você viver, né? Nem para você ficar tranquilo, para você viver é 10 e você só vai receber 5. E aí? Então, Realmente. é isso que eu faço, os nossos clientes pensar, e eu também, deixo para os nossos ouvintes também pensar sobre isso. O que você faz agora não é pro seu eu agora, é pro seu eu do futuro. Sim, a gente tem que viver, então, pro nosso erro presente, já pensando no isso, futuro. exatamente. Eu tive uma experiência dessa, né, de, eu vou guardar dinheiro por conta aqui, eu sou regrado, vou conseguir. Por 2 vezes juntei um valor alto, aí surgiu a dor de barriga, nem pra mim não era, né, era, enfim, questões da nossa família, acabei tirando o dinheiro. Não, agora eu vou guardar de novo, vou fazer direitinho, guardei de novo, foi embora. Agora, depois que eu entrei nessa questão, que realmente não tem como tirar, né, você tem lá uma carta de um consórcio, alguma coisa que você paga mensalmente, não tem como tirar, tem que esperar o período do grupo lá, aquela coisa toda, então acaba blindando mesmo, né, tem o valor ali que vai ficar disponível na hora certa no futuro, né. Isso pra mim eu vivi isso, né, então... Eu também, eu até sou bem controlada assim, quando eu decido que eu vou guardar. Só que também era fácil acesso. Não me arrependo da forma que eu gastei, porém, se eu não tivesse acesso, eu não teria gastado, né, o dinheiro. Teria gastado de outra forma, mas não teria gastado todo o dinheiro da forma que foi. Falando sobre investimentos e riscos ainda, eu gostaria de saber quais investimentos vocês consideram de baixo risco e seguros. Então, assim, primeiro, eu penso assim, que quando você fala em investimento, a gente tem que colocar como se fosse 3 cestas, que é o investimento de curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Então, assim, o curto prazo é aquele investimento que você faz com o recurso que você vai girar durante o mês, que você vai precisar usar a qualquer momento, né? Assim, durante o mês ali. Então, nesse aqui, você pode deixar o seu dinheiro aplicado num CDB, né? Porque ele tem baixa automática, todos os bancos têm hoje um CDB, que você pode deixar o dinheiro aplicado, ele vai rendendo diariamente, né? É diferente da poupança, que a poupança você colocou, você tem que esperar pelo menos 30 dias. Então você deixa esse recurso ali e você pode ir utilizando conforme a sua necessidade. Investimentos de médio prazo, eu considero assim, aquele investimento que, por exemplo, você fala assim, eu estou pensando em viajar daqui a 2, 3 anos, vou para fora do país.
Então, esse tipo de investimento, você já pode colocar uma coisa já um pouquinho assim, que você não mexa no recurso rápido, então você consegue uma rentabilidade melhor, que é um fundo de investimento, você pode partir para um tesouro direto, né? Então, eu acho que esses assim seriam os mais conservadores. E quando você trabalha na questão do longo prazo, é aquele papo que a gente acabou de falar, que é referente ao seu eu do futuro. O que você aplica para longo prazo não é para agora. Você não tem que se preocupar, nossa, esse dinheiro não está rendendo muito. Não é para isso. Não é a questão de estar rendendo muito, é a questão de garantir para o futuro. Então, assim, aquela pessoa que fala assim, eu quero investir em bolsa de valores, eu quero investir em ações, essas coisas, ele não pode pegar um recurso que é da sobrevivência dele para isso. Ele tem que usar aquele dinheiro ali que está no médio ou o longo prazo. De preferência, o longo prazo. Mas eu volto naquilo. Ele não pode pegar o dinheiro que é a garantia da sobrevivência dele para o futuro e ele partir para esses mercados de risco. Porque você pode perder. Você pode perder. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim, qual que é o melhor investimento? Nessa pergunta não tem como responder. Por quê? O que é melhor para mim pode não ser melhor para você. Porque eu não sei, quando você fala melhor investimento, é para investir quanto? Cada um tem uma realidade. No quê? Né? Isso, não assim, você vai investir quanto? No quê? Para qual objetivo? Em quanto tempo você estima pegar esse dinheiro? Esse dinheiro, você pode ficar sem mexer nele ou não? Qualquer aperto que tiver, você tem que ter acesso rápido. Então é isso que, quando se fala em investimento, você precisa deixar bem claro. Então, assim, é um dinheiro que você pode correr risco? Tudo bem, a gente pode partir para alguma coisa que dê uma rentabilidade melhor, só que o risco é maior. Agora, não. Esse dinheiro aqui é o dinheiro que eu tenho que sobreviver. É o dinheiro do mês, do ano. Eu não posso deixar de ter acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro não pode estar alocado numa coisa que tem um risco grande. Tem que ser a coisa mais conservadora possível. Sim, eu nunca tinha pensado nessa questão da divisão, assim, né? De onde eu vou tirar para investir, né? Se for médio, curto ou longo prazo. Aconteceu comigo uma situação, um conhecido, não vou falar o nome, me procurou, né? Cumprimentou ali e tal, WhatsApp. Então, eu tava precisando aqui, eu tô com uma empresa assim assado, eu preciso, né, comprar os produtos que eu tô investindo nisso para o retorno tá muito alto, tô com um retorno alto aí, né? Semanal, mensal. Falou assim, você não tem como me emprestar aí R$1.000, né? Que aí eu te devolvo, sei lá, 1.500, 1.700, né, na semana que vem. É como se fosse um investimento mesmo, né? Se você quiser até eu reinvisto pra você e vou girando aqui. Aí eu fui olhar na conta pra saber, falei, cara, não tenho, ó, tenho só o dinheiro do cartão agora que eu tenho que pagar na sexta-feira, cara. Eu não tenho como, né? Ele, não, pode confiar, tira aí, e aí eu te dou, aí até quinta-feira eu te pago de volta. Aí eu, meu Deus do céu, não essa vou história é fazer antiga. isso. Aí eu pensei, falei, não, ele deu maior certeza, não, já tá vendido o produto, eu só preciso comprar, entregar, o cliente vai pagar e eu fiquei ali pensando, falei, não vou fazer isso. Falei, desculpa, mas é da conta, é mensal, eu não tenho como, Então, se eu deixar sem pagar, vai gerar juros. Eu brinco que assim, ó, tem o dinheiro da pinga e o dinheiro do leite. Você pode brincar com o dinheiro da pinga, do leite não. Pode, esse você não pode correr risco. Então, assim, esse é nisso que assim, as pessoas, quando elas vão entrar nesse mundo de investimento, elas acabam se perdendo. Porque assim, ela fala, vou investir, eu vou ganhar dinheiro. Nossa, um amigo meu lá tá ganhando dinheiro pra caramba. Só que assim, ele não parou pra ver o que a pessoa tá fazendo, que recurso que ela utiliza pra poder ter esses ganhos. Aí ele quer pegar o dinheiro do aluguel dele e investir. Não pode. Não pode, porque assim, igual, se você fizesse isso que a pessoa se propôs, provavelmente você teria um ganho muito bom. Só que assim, e se não acontece? Se não volta no dia? O seu prejuízo seria maior, porque você não ia pagar o seu cartão de crédito no dia, o seu cartão ia te gerar um juros muito alto, que o juros de cartão de crédito hoje, o do Brasil, é um dos maiores do mundo. Então, assim, é esse tipo de coisa que as pessoas, às vezes, elas acabam se perdendo. E volta naquela questão, que é a falta de base, a falta de conhecimento, de explicação, de como lidar com o dinheiro. Infelizmente, o brasileiro, ele não sabe lidar com dinheiro. Ele não sabe. Na hora que ele vê um dinheiro a mais na conta, que é fora do padrão que
que ele tem, a primeira coisa que ele pensa é assim, no que eu vou gastar isso daqui? Vou gastar. Aonde A eu vou palavra é gastar? Não é o contrário. Meu, sobrou um dinheiro aqui, cara, o que eu posso fazer para guardar esse dinheiro? Aonde que eu posso alocar esse dinheiro? Ou assim, ou eu alocar uma parte e outra parte eu tentar fazer dinheiro com mais dinheiro. Então é isso que as pessoas não pensam. Elas pensam, não, eu preciso gastar, eu preciso gastar. A gente costuma, né, acumular passivos, né? A gente costuma adquirir e não só coisas que consomem, né? Não algo que gere a renda, né? Aqueles chamados ativos, né? Então, acho que esse vislumbre, né? A pessoa vê um dinheiro e já, meu Deus, a oportunidade nessas coisas de internet, de divulgação. Invista tanto e ganhe 1 milhão, né? A pessoa acaba ficando encantada com o dinheiro fácil, né? E realmente não pensa, porque né? volta naquela fragilidade que o ser humano tem da questão da facilidade, né? As pessoas não querem pagar o preço. O que é fácil cresce o olho. As pessoas não querem, as pessoas não querem pagar o preço de sentar numa cadeira, estudar, abdicar de um horário de festa, de balada, estudar, você encarar uma faculdade paga, né, como eu fiz, como você fez, né, a Flaviane fez, da família, acho que só a Juni, né, que teve a capacidade de passar numa faculdade pública. Só a Juni. Então, assim, eu também, eu não vou parar para contar aqui toda a minha trajetória, não vou ficar aqui até amanhã, mas assim, eu passei por muita coisa para conseguir me formar. Eu também paguei minha faculdade, eu também fiz muita coisa, apertei muito cinto. Só que assim, aí a gente vê colegas, pessoas falam assim, mas você já tem tudo, você se formou, mas por que eu me formei? Porque eu quis isso, eu botei na minha cabeça, eu vou me formar, eu vou buscar uma faculdade, um curso técnico, e as pessoas não, elas preferem ficar, mas eu não tive oportunidade, ninguém me deu oportunidade, eu não tive sorte. A palavra sorte é uma coisa assim que foi banalizada. Para mim não é sorte. Sorte, como eu vejo, é você estar preparado na hora que a oportunidade aparece. E isso, para mim, isso se transforma em sorte. Quando você está preparado, você se preparou na hora que apareceu uma oportunidade aqui, eu vou estar apto a abraçar a oportunidade. E recente, né, nós passamos por um ajuste na nossa planilha novamente, né? Porque o James via essa necessidade de estudar, se atualizar. A gente, depois de muito fazer cálculos ali, uma nova parcela não cabia no nosso orçamento. Foi aí que a gente vendeu um carro, né? E a gente faz essa divisão e um deixa o outro no serviço e volta e busca as crianças. A gente considerou dar um passo para trás para daqui a alguns meses a gente dar 3 para frente. Então, é isso que as pessoas não entendem, né? Tá tudo certo para eles. Para eles é tudo muito fácil, é sorte. A gente ouve muito isso. Mas você já tem tudo. Não, a gente não tem tudo. A gente tem muito sonho ainda. E isso é importante também. Você ter sonhos, você querer sempre andar para frente. Agora a gente conquistou essa parte, vamos buscar aquela. E uma por vez. Sim, abrir mão hoje para lá na frente. Sim, então a gente teve essa conversa. Você consegue segurar as crianças, cuidar das coisas da casa para eu estudar? Foi um ano muito difícil, o ano passado. Mas quando você se propõe, as coisas acontecem. E hoje a gente já tem esse retorno, né? Sim, o que facilita, assim, a qualquer pessoa, ela conseguir se organizar financeiramente, assim, ela ter um objetivo, ela ter um norte. Porque quando você não tem um caminho definido, qualquer caminho serve. Quando você não tem ali, eu quero chegar naquele lugar, eu quero chegar naquela profissão, eu quero me formar naquela faculdade, eu quero arrumar aquele emprego, se você não tem isso, se você não dorme e acorda com isso, o que aparecer para você tá bom. Ou se não aparecer, tá bom também. Então, o ponto principal é esse. É isso que às vezes as pessoas acabam não fazendo, aí realmente ela não tem motivação para poder ter uma organização. Ela não tem um objetivo. Não, eu quero trabalhar em tal empresa, eu quero conquistar tal profissão.
E se ela tem isso, ela consegue, porque ela vai ter um porquê. A hora que a pessoa parar e pensar assim, nossa, mas por que eu tô passando esse aperto aqui? Eu tô deixando de ir para algum lugar, fazer alguma coisa. Por que eu tô guardando esse recurso aqui? Por quê? Não, eu sei o porquê. Tá bem definido na minha mente isso. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero buscar tal objetivo. Isso ajuda muito. E para aquelas pessoas que estão começando a aprender agora sobre educação financeira e que vão procurar saber mais depois de escutar esse podcast, qual dica que você dá para essas pessoas? Então, assim, ó, a dica que eu dou é buscar informações na internet, né? E em sites Seguro. consistentes, seguros, né? Eu e a Flaviane trabalhamos no Banco Bradesco. O Bradesco, ele é um dos bancos pioneiros nessa questão de ajudar na parte de educação financeira. Dentro do site do Bradesco, se alguém quiser, se alguém não, se quiser não, façam isso. Entra lá, tem uma parte que você se cadastra e você faz cursos gratuitos de educação financeira. Ele explica o custo do dinheiro, como que você calcula ali o preço de uma coisa, se aquilo faz sentido para você. Ele explica como que você faz para se organizar, como que você divide essa questão, né, de potes, né, dinheiro de curto prazo, longo prazo, objetivos. Então, é buscar o conhecimento. Porque quando você busca o conhecimento, quando você sai desse padrão que, infelizmente, a nossa sociedade quer que as pessoas estejam, quando você busca sair disso, você se liberta. Você começa a pensar de forma diferente. Porque é aquilo que a gente conversou. Mais uma vez, não estou falando de governo A, partido A, B, mas eles querem que a gente fique esperando por eles, pelos benefícios, as coisas deles. E não, a gente pode muito mais. O conhecimento que a gente pode adquirir, que está na nossa mão para buscar, eles vai nos proporcionar a conquistar coisas muito grandes. Então, essa é a dica que eu dou. Desde sempre buscar, entender. Uma coisa assim que eu vejo também, que vai ajudar muito, né, os jovens de hoje em dia, assim, que ainda moram com os pais, tentar ajudar os pais nessa questão. Porque é uma coisa natural, as pessoas de mais idade elas têm dificuldade de ter acesso a essas informações. Elas estão na internet, mas a pessoa não tem capacidade de buscar. Então, ajudar os pais, você começar a ver dentro de casa já como que está a questão financeira dos pais, como que eles estão se organizando, ou se não estão se organizando, para você já entender ali como funciona a mecânica. Pai, como que é o seu trabalho? Quanto que você ganha? Hoje está suficiente para arcar com as despesas da casa? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Não estou falando para a criança ir trabalhar, não é isso. Mas assim, o que você puder fazer para ajudar uma economia, porque assim, tanto dentro de uma casa quanto numa empresa, hoje eu atendo mais empresas, tem muita torneirinha vazando. Às vezes a empresa fala assim, nossa, eu tô aqui, eu tô faturando tanto, aumentou o faturamento, mas a conta não fecha. Aí a gente vai fazer aquela consultoria financeira, entender, a gente vê que tem um monte de torneirinha aberta, desperdício, onde poderia usar menos energia, usa mais, fica a luz acesa, gasta mais aqui, um vazamento, isso, uma falta de manutenção numa máquina, aí trazendo isso para casa, para a família, muito gasto desnecessário, luz acesa, muita água, então assim, coisas que quem ainda não trabalha pode ajudar dessa forma, né? Dá para fazer isso, dá para poder pensar, porque aí a pessoa tendo esse tipo de entendimento, na hora que ela partir para a vida dela, a hora que ela resolver ir morar fora, ou casada, ou sozinha, ela vai pensar, opa, eu já aprendi sobre isso daqui, eu não vou tropeçar nesse problema aqui, porque eu já entendo, e eu tenho fé que no futuro não tão distante, a gente vai ter uma população mais esclarecida nessa parte, e as pessoas vão conseguir as coisas sem sofrer tanto. Vão conseguir buscar os objetivos, buscar se colocar no mercado, trabalhar, ter a sua família, ter o seu orçamento sem sofrer tanto. Sim.
Você falou de buscar conhecimento, né, nas redes, enfim, na internet, mas que outro tipo de fonte, né? Que outra bibliografia vocês indicam, assim? Você tem eu também procuro também ler bastante, né? Buscar conhecimento em literaturas, tudo. Eu até trouxe aqui Eu já ia livro, perguntar, né? que eu tava curiosa pra saber sobre o Esse livro. livro aqui, ó, o nome dele é O Segredo da Mente Milionária, né? Assim, ele é um livro que ele mostra como que as pessoas que a gente conhece bem-sucedidas pensam. Porque são pessoas também, né? Começaram também. Começaram de algum lugar. É lógico que tem uns que nasceram em berço de ouro, mas não vem a casa. Mas assim, a maioria, eles começaram do zero, né? O presidente mesmo do Bradesco hoje, ele começou como o coletinho. Aquela pessoa Posso que você ajudar ali. que você vai lá no banco lá depositar um dinheiro, fazer alguma coisa, vem um rapazinho de coletinho, cabelinho penteadinho pro lado, assim, de óculos de fundo de garrafa. Ele começou assim. E ele chegou hoje, ele está no cargo um cargo máximo dentro da organização. Então, assim, uma vez eu assisti uma palestra dele e ele falou que assim, a gente não. Você está num cargo hoje, você não pode pensar com a cabeça do seu cargo, você tem que pensar com uma cabeça acima. O que a pessoa acima de mim pensaria? Como que essa pessoa acima de mim enxerga esse andar que eu tô? Então, quando você busca isso, você pensar... Então, assim, não é que você lê esse livro e você vai virar milionário, não é isso. Mas ele vai te abrir a mente para você pensar assim, ó, como que essas pessoas lidam com o dinheiro? Como elas lidam com o sucesso? Como elas lidam com a concorrência? Então, isso é muito importante. É buscar esse conhecimento. Cada vez que você... Não é perde. Cada vez que você para ali 1 hora, 2 horas do dia para você ler um livro, para você buscar alguma coisa, um livro digital que seja, você cresce um pouquinho. Você nunca vai perder quando você parar para poder buscar um pouquinho de conhecimento. Tem uma coisa que eu aprendi na MBA que eu fiz, que ele fala assim, é o termo HD cheio. O que é isso? É você todo dia buscar aprender alguma coisa diferente. Todo dia. Independente de que área seja. Você é da área de engenharia, você é da área de arquitetura, sou da área de finanças, ela também. Mas assim, todo dia você buscar um conhecimento a mais. Todo dia você lê sobre alguma coisinha. Tá tendo essa guerra agora aí, essa guerra entre o Israel e o Hamas. Para dar uma lidinha. O porquê que gerou essa guerra? O porquê que aconteceu essa guerra? Da onde que surgiu? Um outro dia, um outro tema sobre criptomoedas e assim vai. Você sempre buscar um pouco de conhecimento, porque tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Sim. Tudo. A gente pensa, nossa, o que tem a ver a finança com a engenharia? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Uma coisa está ligada na outra. Então, assim, é buscar todo dia conhecer um pouquinho mais, a colocar mais. Eu não estou falando para você excluir o seu aplicativo de TikTok lá. Jogo, não é isso. Né? Mas, assim, eu gasto 40 minutos assistindo um jogo, um TikTok, uma série. Divide um pouquinho, separa metade para você buscar alguma coisa que vai te agregar. Você gosta de assistir séries? Procura assistir séries que agreguem alguma coisa. Tem muita série que explica sobre finanças, sobre direito, medicina, isso. Então, assim, isso é muito importante. Mas eu não sou advogado. Tudo bem, mas é importante. Porque é aquilo que a gente falou no começo. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele vai fazer você pensar diferente, você se colocar diferente. Então, isso é muito importante. E assim, a melhor hora, o melhor momento da vida de fazer isso é quando está começando, é agora. Quem está ali, vai para uma faculdade, porque depois que você chegar num estágio que você já tem filhos, você tem casa, tudo, ainda dá, mas é muito mais puxado, é muito mais... Hoje, eu acordo 5 horas da manhã, todo dia, e durmo 1 hora da manhã. Eu tenho 4 horas de sono só, né? Eu ainda preciso ajustar mais isso, porque a gente tem que ter um pouco mais, né, de horário de sono e tudo, mas assim, é a forma que eu achei hoje, do momento que eu tô, de conseguir encaixar o estudo, conseguir ir para uma academia, cuidar da saúde, que é muito importante também, cuidar dos filhos, dar atenção para os filhos. Então, assim, hoje é muito mais puxado do que quando a gente começou, quando a gente casou, a gente namorava. Então, assim, a hora de investir nisso é agora, para quem está começando, né? Para quem tá aí do outro lado aí e quer
e quer mudar. Eu não quero ser parte da maioria. Eu quero me destacar. Esse é o caminho, é buscar conhecimento. Ainda nesse nicho, né, de onde buscar essas informações, até no próprio site do governo, Banco Central, Tesouro Direto, você encontra muitas informações. É uma plataforma gigantesca, você se perde. Até a gente que trabalha com isso no dia a dia, você entra, tem lá as oscilações da taxa Selic, tem qual é o melhor produto para aquele dia. Então, assim, você não precisa ter um conhecimento avançado para conseguir entender o que a plataforma te proporciona. Então, assim, é buscar conhecimento, é melhorar, né, nessa cultura, né? É trazer essa parte financeira como uma prioridade. Perfeito. Essa questão, só complementando o que o James falou, de conhecimento, né? Apesar das áreas de atuação, né? Porque todos, independente da profissão, tem que ser gestor, né, financeiro de uma casa, Sim. né? Então não tem como a gente fugir. O dinheiro faz parte, né, da sociedade, enfim, do nosso meio de Se tiver sobrevivência. alguém aí que consegue viver sem dinheiro, dá a dica pra Ensina gente, né? Deixa nos Tem. comentários como que Já vem aqui no dá a podcast pra falar pra falar gente, como, porque... mas não tem jeito. não tem A como, gente né? é refém dele. Então, assim, independente da área, você falando me remeteu à época da faculdade. A gente reclamava muito de certas matérias. Ah, eu não vou usar isso nunca. Ah, isso aqui não me serve. Tudo uma hora... É algo que é maçante. Mas assim, depois que eu fui entender, depois de fazer a pós, depois de conhecer várias pessoas, enfim, de estudar um pouco mais, que às vezes aquele modelo de curso, aquelas informações são para abrir a nossa mente, para ativar o raciocínio, né? O raciocínio lógico, a agilidade de resolver problemas, enfim, a capacidade de solucionar problemas com recursos escassos, enfim. Na questão da engenharia você tem que você tem que propor uma solução que seja viável, segura e de baixo custo, né? Ou o menor custo possível. Então isso a gente traz para a vida, né? Se a gente ter várias informações de várias áreas diferentes, a gente consegue gerir melhor a nossa vida. E inclusive a questão financeira, né? Então isso que eu me lembrei agora da época da faculdade. Sim. Perfeito. Então, gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Eu quero agradecer vocês, né, por terem vindo, pelo papo que foi bem esclarecedor, creio que pro pessoal também. Então agora passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais de vocês. E estejam à vontade. Eu quero agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade. Espero ter agregado, né? Com certeza. A quem nos assiste, espero que tenham gostado. E numa próxima oportunidade a gente aborda aí um nicho muito grande, né? Sim. Área financeira, investimentos, cartão de crédito. E estamos aí. Eu também gostaria de agradecer. Estou muito agradecido pelo convite. É um papo muito legal, um papo que eu gosto muito de falar, porque assim, eu entendo que é uma coisa que ajuda muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas de fora falam assim, quem trabalha no banco, tal, ele quer mais mesmo empurrar um produto, empurrar um seguro, empurrar não sei o quê. E pelo contrário, né? Eu estudei muito, né? Eu não tenho, não é questão de audácia, mas assim, eu estudei muito para poder conversar com as pessoas e mostrar para ela que ela não precisa de um seguro. Ela precisa de uma proteção para caso ela venha faltar, né? Ela não precisa de um seguro da casa. Ela precisa de uma forma de se amparar se acontecer alguma coisa, ela vier a perder o bem dela. Né? A pessoa não precisa fazer uma previdência só para guardar dinheiro. Ela precisa garantir a sobrevivência dela no futuro. Então, assim, infelizmente, quem trabalha em banco é visto assim, aquela pessoa que empurra, que quer vender. Não, eu hoje procuro fazer a diferença na vida das pessoas. Eu procuro, através do meu trabalho, do meu conhecimento, fazer com que as pessoas não precisem assim, do banco. Às vezes eu vou numa empresa conversar, eu falo assim, não, você vai querer me empurrar algum crédito? Não, eu falo, não,
Quero conversar com você e tomara que você não precise pegar nada. Tomara que eu saia daqui e veja que tá tudo certo, que você tem caixa. Que, pelo contrário, que você vai investir o dinheiro lá no banco. Eu não quero que você tome nada. Se tomar, se você vier a tomar alguma coisa, tomar um empréstimo, a gente vai ter que estruturar para esse empréstimo te ajudar, não acabar de te matar. Então, é esse lado que eu vejo, assim, que eu enxergo a vida, né? A parte financeira. Eu acho que ela é muito importante. Vamos continuar levantando essa bandeira para que isso seja uma coisa que seja implantado nas escolas, dentro das casas. Se a escola não oferecer, Sim, dentro das casas. faça você, Principal. né? Faça você, mostre pro seu filho. Fala assim, ó, tá vendo essa nota aqui, ó? Ela tem esse preço. Para eu te dar esse dinheiro aqui, eu tive que fazer isso, tive que buscar aquilo. Ela serve para pagar tal coisa, para pagar o desenho que você assiste, para pagar o sapato que você calça. Então, é importante porque os nossos filhos, eles já vão crescer com esse pensamento. Eles não vão pensar assim, eu tenho dinheiro, já vou gastar. Não, mas peraí, será que vale a pena isso? Eu preciso disso mesmo? Eu preciso disso ou é uma coisa só que vai satisfazer ali aquele momento? Então é isso, né? Mais uma vez agradecer. Fico muito feliz. Espero poder voltar um dia com certeza. aí. Vamos E marcar isso, o próximo. tá? Agradeço muito e estamos juntos. Vocês não querem deixar as redes sociais de vocês, para o pessoal seguir, se tiver alguma dúvida, alguma coisa? Não, tudo bem. Eu sou o Xavier James no Instagram. Vocês podem me seguir. Também Suave. no LinkedIn também, né? Se alguém quiser dar uma olhadinha. O LinkedIn que está mais detalhada a parte profissional minha lá. Todo mundo consegue ver quem é o James. Dentro do banco eu sou o Xavier, né? Eu uso o sobrenome do meu pai. E quem quiser dar uma olhadinha lá para ver meu trabalho também, quiser me chamar, tirar alguma dúvida, achar que eu posso agregar em alguma coisa dentro do negócio, né? Eu, através do Banco Bradesco, consigo atender, consigo ajudar. É isso. Estou no Instagram, minha rede é Flaviane0511. O que precisarem, estou por lá. Muito Então obrigado. é isso. Então é isso, pessoal. Agradeço também ao Jimmy por estar aqui. Eu agradeço também hoje. pelo convite de estar aqui, né, conduzindo a conversa aqui junto da Jenny. Você vai voltar mais vezes ainda. Tem vários convidados. Vai ser um prazer estar aqui. Eu estou meio assim, mas... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Quem ainda não cuida dessa parte financeira, então procure estudar, porque é muito importante, né? Ficou aqui bem claro. Eu já vou pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu, então se inscreve no canal, curte, compartilha, né, com seus amigos. Comenta aqui também sugestões de assuntos que vocês querem vir por aqui, convidados, enfim. Pode comentar tudo aqui que eu tô de olho. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E é isso. Espero vocês no próximo. Muito obrigada. Tchau, galera. Tchau, pessoal.